Galera, aqui tá falando o professor Ed do canal CR na Escola, e esse é o canal de Ciência da Religião Aplicada e a gente está de volta. Seguinte, vou gravar um vídeo rápido que é para falar sobre um tópico de aula que, como vai ter muito feriado, os alunos ficaram pedindo, e aí eu vou ter que fazer esse vídeo, mas vou tentar fazer um vídeo bem rápido, sintético, que eu vou deixar todo o material disponível lá no blog para os alunos e para quem estiver interessado em ver sobre o assunto. O assunto é mito. Ao contrário do que a gente pensa, o mito ele é uma categoria de análise que a gente utiliza muito na hora de estudar alguma religião, e ele é muito significativo para entender alguns processos dentro de uma determinada sociedade, né? O estudo de mito ele é muito amplo, ele tem diversas correntes, e ao contrário do que se pensa lá no senso comum, a gente traz o mito como sentido de mentira, né? Isso tem muito a ver com a Revolução Científica Europeia e de como o mito e a explicação religiosa foram se tornando coisas depreciativas e que não explicariam e dariam solução nenhuma para a realidade, e a ciência sim. E aí nós temos hoje a explicação de que o uso do mito como algo mentiroso. Então, quando a gente vai fazer uma análise usando o mito, aqui o mito com M maiúsculo, a gente vai estar falando das narrativas que são utilizadas pelos povos para explicar os processos dentro da existência humana, da sua cosmovisão, da sua relação com a natureza, com o universo como um todo, né? Então eles sempre utilizam o termo mito para descrever essas explicações, né? As lendas também entram dentro desse bojo que a gente tem de explicações, né? Só que vai ter uma diferença e uma longa discussão entre mito e lenda. Primeiro, que o mito seria uma explicação de origem, já a lenda não teria uma origem nem algo a ensinar. Nenhuma das características do mito seria a possibilidade de ensinar alguma coisa, né? Então ele é a base, o mito é a base das religiões, o mito é a base de todo o pensamento cultural que existe, são os mitos, que são as histórias fantásticas, né? A única diferença é que o que a gente chama de mito, para aquele povo que acredita naquela história, naquela maneira como aconteceu, aquilo é a pura verdade, e como se traduz a realidade, como a realidade vai ser traduzida. E a gente costuma muito apontar, por exemplo, falar-se de mitos gregos, né? Mas a gente não fala de mitos cristãos. Então, para quem é cristão, que vive inserido naquela visão da vida de Jesus Cristo, da descrição do que é trazido na Bíblia, aquilo se trata da pura realidade, e não se trata do mito. Claro que eu estou falando aqui de uma explicação não tão simbólica e muito mais literal, e a interpretação vai depender da pessoa, vai depender do grupo em que ela faz parte. Então, o mito ele é narrativo, o mito ele procura explicar alguma coisa, e o mito ele é a base das religiões. Então, a partir de hoje, você está descobrindo que o mito ele não tem essa característica de ser algo mentiroso. Na hora de fazer uma análise, de estudar uma religião, é importante você considerar, por exemplo, o mito de origem. Qual é a explicação que aquele grupo religioso ou a explicação do que aquele povo, do que aquela etnia dão para uma determinada coisa. Pode ser o ser humano, pode ser os seus próprios deuses, que vão ter os seus próprios nomes, pode ser elementos da natureza, e aí tu vai ter uma variedade infinita de mitos. Acho que é isso, ficou claro, e já eu volto.